Olá, ótima tarde. Estamos aqui nesse projeto bacana demais que é o Maio com Elas. Hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa super especial. Já estou colocando aqui o meu aviãozinho aqui para trabalhar, para convidar as pessoas para a live. Você também faça o mesmo, por favor. Hoje é aquele dia que é um domingo outra vez, né? Uma segunda-feira. Mas é um domingo outra vez. Gente, o Maio com Elas é um projeto que eu havia idealizado para março. Mas março, como a gente estava com a agenda super cheia e todo mundo faz tudo em março, a gente teve muitas palestras para ministrar em março, graças a Deus por isso. E todo mundo faz tudo em março, então nós decidimos fazer o Maio com Elas agora em maio. E ficou um nome sugestivo e vai ser aqui no nosso meio aqui uma gama de mulheres, né? A gente vai estar recebendo aqui mulheres especialistas em suas áreas para estar contando os seus relatos, depoimentos, nos inspirando e nos ensinando também. E a gente está fazendo esse direcionado para mulheres, mas eu pretendo também fazer um direcionado para os homens também, para a gente tratar assuntos relevantes aos homens, porque todos merecem atenção. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo que eu não sou só terapeuta de mulheres, eu sou terapeuta TRG de todos, né? Nós atendemos a todos, mas é claro que a gente sempre vai ter uma conexão forte com mulheres. Mulheres aí fazendo a diferença. E hoje, sem mais delongas, porque a proposta da live são 59 minutos, a gente vai estar recebendo uma pessoa super especial e não poderia ser diferente. A gente está abrindo o Maio com Elas, ela, que é a nossa cliente, e ela teve alta com 5 sessões com a terapia TRG. Eu confesso para vocês que quando a gente fala que cada pessoa é uma pessoa, é real. Às vezes as pessoas perguntam assim: Otília, quantas sessões de terapia eu vou precisar? E quando eu falo que a gente não sabe responder, às vezes a pessoa acha que a gente está querendo ganhar tempo ou algo assim, mas realmente não dá para ter essa precisão, porque cada pessoa tem um psiquismo. Agora, dependendo de como as pessoas chegam até a gente, realmente a gente fica assim: olha, essa pessoa vai precisar de mais, essa pessoa vai precisar de menos. Mas a Alessandra, ela nos surpreendeu, porque quando a gente achou que seria uma pessoa que ia precisar de muitas sessões, ela nos surpreendeu com o seu fantástico resultado. Então eu já vou chamá-la aqui, para ela já entrar na nossa live. Ela tem aí, Alessandra, o convite para você, só você aceitar. Ela falou que está um pouquinho nervosa. Aí quando eu mandei para ela o banner, aí ela falou: estou me sentindo a própria Gisele, só vira a câmera para você. Isso. Tá bom. Vê se você consegue virar a câmera aí para você. Prontinho, Alessandra! Seja muito bem-vinda ao nosso Maio com Elas. Obrigada. Olha que honra, você está abrindo aí o nosso projeto, que bacana. E você tá me ouvindo direitinho, Alessandra? Tô. Ó, fique tranquila que é um bate-papo, não vai ser nada demais. Mas desde já eu quero agradecer a sua generosidade de estar compartilhando o seu resultado com outras pessoas que sofrem com transtornos emocionais. E eu quis convidá-la, por quê? Porque você, como eu estava falando no início, foi um caso que nos surpreendeu, porque do jeito que você chegou até a gente fez uma previsão assim de precisar de muitas sessões, né? Mas realmente quando a gente afirma que não tem como a gente prever que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um psiquismo, você foi prova disso, porque o estado que você chegou, qualquer profissional
diria, meu Deus, eu vou levar anos com essa pessoa. A gente sabe que a TRG é uma terapia breve de resultado, terapia de reprocessamento generativo, para quem não sabe. É uma terapia que a gente faz a reestruturação do emocional através de 5 etapas. A gente sabe que é uma terapia breve de resultado, mas você nos surpreendeu. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E, Alessandra, eu já quero te perguntar o seguinte, me fala de onde você é, o que você faz para o pessoal te conhecer. Tá bom. Eu sou daqui do interior, bem do interior de Minas, que fala uai, come queijo. E é Que bacana. a cidadezinha que chama Ituiutaba, fica perto de Uberlândia. Uberlândia é bem mais conhecido do que aqui. Certo. E, e eu sou dona de casa, sou mãe, sou esposa, sou mãe de pet. E é isso. Legal. Um beijo para a galera de Minas Gerais, inclusive o pessoal que está entrando aí na live, deixa aí o local que você está falando, a cidade, o local. Amo Minas. Para mim, a culinária de Minas Gerais é uma das culinárias melhores do Brasil, que é uma comida, como é que eu vou dizer assim, com gosto de... Assim, feita a lenha, né? É algo assim surreal. Comer em Minas é uma experiência, não é só comer. Então, eu amo Minas Gerais. E para vocês verem, gente, quando a gente fala que a gente atende o Brasil todo e até fora do Brasil, que hoje 95% dos nossos atendimentos são online, está a prova aí da Alessandra. Eu estou no Rio de Janeiro e ela está no interior de Minas Gerais e a gente conseguiu se conectar graças à internet, graças a essa evolução que houve com a comunicação. Como que você conheceu a TRG, que é a nossa terapia, né, de reprocessamento generativo? Sim, na verdade eu não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu participo de grupos fechados e eu me lembro que eu fiz um relato em um desses grupos e você conversou comigo, assim, foi breve, acho que você colocou seu Instagram, o seu Contato. número de contato e de primeira eu fiquei meio assim, meio receosa. Eu não... Até você comentou em uma das terapias que você sentiu que eu estava meio retraída, eu não queria dar continuidade para a conversa. Mas é natural. Nós mesmos, nós somos meio assim, a gente é meio assim mesmo desconfiado. Aí E eu, sim, pode falar. aí eu fiquei conversando com você, eu me lembro assim que eu mandava uma pergunta ou outra para sei lá, acho que para ter uma segurança de que ia dar certo. Aí eu deixei, larguei para lá aí eu falei, como eu precisava muito de ajuda, eu falei, vou tentar. Até um dia eu estava na rua, fora de casa, e eu não estava bem, assim, mentalmente. Me lembro que eu chamei você no Zap e perguntei como que seria a sessão. Se uma daria, ou se eu teria que fazer o pacote. Você falou assim que seria bom o pacote, porque para você aprofundar mais, né? Porque só uma sessão, talvez você não teria a resposta que seria necessária. Aí naquele mesmo dia eu fiz o pagamento e você agendou e foi por aí. Entendi. É normal essa desconfiança, até porque as pessoas elas já estão geralmente quem tem transtornos emocionais já teve oportunidade de fazer outros tratamentos, procurar outros profissionais, e quando não tem êxito, bate uma frustração muito grande. As pessoas geralmente que chegam até a mim vindo de outros tratamentos, de outras experiências e que não conseguem alcançar o seu resultado, né, que não conseguem alcançar um resultado, elas ficam frustradas, elas ficam receosas porque acha que vai perder mais tempo, que vai investir mais dinheiro e não vai conseguir se livrar daquele transtorno emocional. Você já havia feito outros tratamentos antes? Não, na Não, verdade, você nunca tinha procurado nenhum outro profissional, nada?
Não, assim, na verdade, eu estava numa procura incessante de ajudas. Eu não me lembro, eu não me recordo se eu tinha ido ao psiquiatra, isso, isso eu tinha passado para o psicólogo, eu não me lembro, eu não me recordo. Mas assim, eu sei que você, com a terapia, você entrou no meio de um processo que eu estava, a minha mente era desesperadora, assim. Eu me lembro bem que eu estava. O que era de ajuda, de benefício que eu imaginava que poderia me ajudar, eu estava catando. Entendi. Você estava na busca, né? Você estava na busca de informação, entendi. Sim. Entendi. Bom, o que fez você decidir fazer a terapia TRG? Foi um momento que você falou que você estava na rua e sentindo aquele mal-estar, aquela situação toda, você, ao nos acompanhar também, né? Porque você ficou um período nos acompanhando, nos status, né? Nos Instagram, vendo as nossas postagens, vendo as provas sociais que a gente posta, porque tudo aquilo que a gente coloca com autorização do cliente, né? Sem identificá-lo, depoimentos reais que a gente recebe a todos os dias, a todo momento, em relação à TRG. Então, isso acaba, para quem está nos observando, que foi o seu caso, que eu lembro que você ficou um período nos observando, vai dando a confiança que a pessoa precisa para iniciar o tratamento. Quais os sintomas você sentia antes da TRG? O que fez você procurar a ajuda da TRG? O que você sentia? Me relata tudo, exatamente tudo que você sentia. Quando começou? Começou o início, assim, que o meu corpo começou a dar sinais, foi no finalzinho de dezembro, para na primeira semana de janeiro, intensificou. Tanto é que eu não tinha noção do que eu estava passando, que eu achei que eu estava ficando, era louca mesmo, era doida. Porque o meu corpo, ele começou a dar sinais de uma tal maneira assim, que eu achei que eu ia enlouquecer. Me deu crise de pânico, eu tomando banho, eu queria sair para fora do banheiro pelada, meu marido que não deixou, se ele não estivesse em casa, eu acho que eu tinha saído pelada para a rua, porque o banheiro, naquele momento, para mim, estava assustador, não sei porquê, coisas da mente, né? E eu tinha sudorese, quando vinha a crise de ansiedade, eu tinha sudorese ao extremo, aceleração no coração, a mão na garganta, aperto no peito, e eu chorava sem um motivo aparente, mas a compulsão para chorar era descontrolada. Era esse o sintoma. E era tudo de uma vez só. Quando vinha, era tudo bem assim. Você lembra de algum gatilho, assim, de algo que tenha acontecido para que, se você não precisa relatar, mas só se você não quiser, né? Se for alguma coisa muito intimista, mas assim, você lembra que aconteceu algum gatilho que desencadeou esses sintomas? Foi assim o ápice? Sim. Você sempre foi uma pessoa ansiosa ou não? Assim, ou você sempre... A vida inteira eu roí unhas, né? Diz que isso tem a ver, né? Eu creio que sim, que a vida toda eu fui ansiosa. O que é para ser, tipo assim, amanhã eu quero para hoje. Entendi. E teve esse gatilho para que culminasse nesses sintomas todos. Aconteceu o gatilho. Teve o gatilho, porque até então, numa das sessões, você me disse que eu convivi com a ansiedade a vida inteira. Eu lembro que você me disse isso numa das sessões. Mas, assim, o meu corpo nunca tinha desenvolvido, nunca tinha dado sinais. Aí, quando foi em novembro do ano passado, eu fui fazer a troca de prótese de silicone. E depois da cirurgia,
eu fiquei indo em outra cidade, perto aqui da minha, em outro estado, no Goiás, para ir fazer a retirada dos pontos. E sempre, quando eu ia, eu tive lá umas 6, 7 vezes. Doía muito, muito. Era uma sensação assim que, meu Deus, doía demais. E esse foi o gatilho, com certeza. Entendi. Você falou também, você me relatou, uma das coisas que também você tinha medo de sair sozinha, tinha medo do anoitecer. Você falou que quando anoitecia, isso me marcou muito, eu lembro, porque foi uma coisa que me marcou muito no seu relato, que você disse que todas as vezes que anoitecia ou que dava índice de chuva, tempo fechado, você ficava apavorada, né? Você pode relatar um pouquinho? Desesperada. Eu até comentei com você que eu não, na época da sessão, que eu não entendia, porque era uma coisa tão natural, era como anoitecer e amanhecer, mas assim, quando começava a anoitecer, ou quando o tempo fechava para a chuva, aquilo para mim era desesperador. Era uma coisa assim, assombrosa. Entendi. Era só eu e acho que meu marido e Deus sabe o que você passou, eu passei. Né? Parecia uma sensação de criança acuada mesmo. Uma sensação de criança acuada. É desse jeito, né? É quando a gente fala que o inconsciente ele é atemporal. E quando a gente fala que os registros eles ficam ali e conforme vai se potencializando a carga emocional, culmina nesses sintomas e o inconsciente começa a te colocar em estado de hiperalerta o tempo todo, tudo vira gatilho. E certamente o anoitecer, o escurecer da chuva era um gatilho que te acionava registros de medo e graças a Deus você conseguiu se livrar. Então, os sintomas que você sentia era esse, era sudorese, nó na garganta, era momentos de pânico, né? No banheiro, em casa, ao anoitecer. Era isso. Era... Espera aí, gente, que deu um delayzinho nela, mas vocês estão vendo aí o que é o sofrimento que os transtornos emocionais podem causar na vida da pessoa. Mas continua, Alessandra, relatando sobre esses sintomas. O primeiro sintoma mesmo foi uma das vezes que a gente teve que ir lá pro médico para retirar os pontos. E eu senti meu coração parecendo que eu ia ter um infarto. Só que até então eu não sabia o que era. Eu achei que eu estava tendo um infarto mesmo. Tanto é que eu falei pro meu marido assim, eu falei para ele, amor, eu não estou bem, eu estou passando mal. Aí, como eu tenho a pressão muito baixa, aí ele sempre corre e pega sal para me dar. Nesse dia ele correu para pegar o sal, eu falei, não é pressão. Ele falou, o que foi então? Eu falei, meu coração. Era uma sensação assim. Eu ainda pensei, falei, meu Deus, será que eu vou morrer aqui agora? Porque estava de uma tal maneira que eu sentia meu peito pular. Mas não era, já era o medo de ir lá para o hospital tirar os pontos. Porque eu já estava nesse processo de tirar os pontos. Aí fiquei quieta, sentindo aquela sensação. E no caminho, na ida daqui para outra cidade, dentro do carro, eu tive a mesma sensação. Falei para ele, eu estou passando mal. Eu me lembro bem que esse foi o primeiro sintoma, assim, mas até então a gente não sabia o que era. Eu sempre tinha ouvido falar em ansiedade. Ouvia, né? A palavra ansiedade, mas eu nunca tinha me aprofundado e nem sabia o que era. Entendi. E aí, a partir daí, a partir dessa primeira crise, as coisas só foram piorando nesse sentido. Sim. Tanto é que a gente foi lá na outra cidade, tirou os pontos, e foi nesse mesmo dia
que eu cheguei, fui tomar banho e me deu a crise de pânico dentro do banheiro. Que você queria sair correndo do banheiro. Sim. Entendi. Olha, realmente é uma coisa assim. E outra coisa, como a pessoa ela não entende o que está acontecendo com ela, isso eu sempre falo muito com meus clientes. Por que a crise de ansiedade gera um transtorno do pânico? A sensação que a pessoa vai morrer. Porque a pessoa tem medo de sentir medo. Ela não sabe, ela não entende os sintomas que estão acontecendo com ela. Então, a tendência daquilo é só se acumular mais carga emocional e só piorando mais e mais e mais. Então, qual foi a primeira melhora que você sentiu com a terapia, TRG? Assim, você começou... Eu só quero ressaltar um negócio aqui que eu lembrei, que eu até menti, que no dia que eu fui no médico, nesse dia que meu coração acelerou, lá dentro do consultório, foi quando me deu a primeira vez a sudorese, um nó na garganta e um choro compulsivo. Tanto é que o cirurgião plástico, ele mesmo passou para mim um antidepressivo e um remédio para eu poder me acalmar e tranquilizar e depois dormir. Aí no outro dia é que eu fui tomar banho, porque sempre quando eu ia lá que ele fazia o curativo, eu vinha para casa, eu já ia tomar banho, chegava em casa e não tomava banho por causa do curativo que ele tinha feito. Aí no outro dia que eu fui tomar banho, foi que me deu a crise de pânico no banheiro lá, que eu queria sair doida, barrida pelada. Entendi. Então, uma coisa foi trazendo a outra, né? Um sintoma foi potencializando o outro e tudo mais. Qual foi a primeira melhora que você sentiu com a terapia TRG? Olha, na primeira sessão eu senti, no decorrer da sessão e após a sessão, eu senti um bem-estar assim que, desde quando começou as crises, os sintomas, que eu não sabia o que era, eu me senti bem. Aí no outro dia de manhã, eu fui levar meu cachorrinho para passear e a sensação de bem-estar era tão imensa, que há dias eu não sentia, porque até então a sensação que eu tinha era só de medo e pânico, medo de voltar a ter os sintomas, medo de vir tudo. Que eu mandei a mensagem para você falando que eu não me recordo bem, mas eu lembro que eu enalteci e agradeci pela terapia e era a primeira sessão. Era a primeira sessão. Eu lembro que eu fiquei impactada. Eu até recortei o que você falou e repostei nos stories, porque realmente você me deu essa devolutiva. E olha que, né, como você falou, você começou bem assim, temerosa, desconfiada, né, querendo entender se realmente ia dar certo. E é o que eu falo para todo mundo, né? Na primeira sessão, você já tem um retorno, uma resposta positiva, né? Porque realmente cada sessão de TRG, a gente fala sem medo. Ela trata, assim, 2 anos equivale, né? 2 anos de uma terapia convencional, porque realmente a gente consegue ir na raiz e cada cliente é um cliente, né? No caso dela, ela com 5 sessões conseguiu a alta. Tem pessoas que precisam de mais sessões, mas não importa. O importante é que você tenha a garantia aí do retorno e da devolução, né? De acordo com o que o seu psiquismo vai liberando. Que eu costumo dizer para as pessoas também, que a gente tem que respeitar o psiquismo e vai de acordo com o que ele quer trabalhar, o que ele quer liberar. Eu estou com terapeutas aqui na live, a Raquel, e a Raquel sabe bem disso, né? A gente trabalha de acordo com aquilo que o psiquismo ele quer resolver naquele momento. Tem coisas que ele vai ver que você não está pronto, forte o suficiente para tratar, ele não vai liberar. Tanto é que quando nós damos a alta, a gente sempre fala, eu estou te dando alta até aqui. Tudo que foi tratado foi resolvido. Caso você sinta algum sintoma, você sinta algum sentimento, alguma angústia, alguma coisa, agende a terapia, porque certamente é o inconsciente querendo liberar mais alguma coisa. Então, a gente sempre fala, não é recaída, é o inconsciente trazendo mais alguma coisa.
Bom, então você disse que no primeiro momento você já teve ali aquela melhora, né? Bom demais ouvir isso. E quais foram os benefícios que a TRG te trouxe? Quais foram os benefícios? Seu marido, ele conseguiu perceber essa diferença? Demais. As pessoas que convivem ao seu redor? Demais. Ele até costumava brincar que ele ia entrar em contato com você porque que eu não podia ficar sem fazer terapia, que eu tinha que continuar, porque assim, pelo bem que fez, ele falou assim, não, ela te deu alta muito cedo, eu vou entrar em contato com ela para você continuar, que você não pode parar. Mas assim, me trouxe o controle mesmo da situação e a autoconfiança que eu sempre tinha antes das crises em mim. A segurança, a autoconfiança que a gente tem na terapia, eu falo, Tília, que eu nunca tinha precisado antes, mas se precisar de novo, é um investimento que eu acho que é o melhor da vida assim, que eu já fiz. Maravilha. Porque eu nunca tinha precisado, né? Aí no que eu precisei, mesmo com a desconfiança, eu meio que assim, não sei se devo, não sei se vou, não sei se é confiável, mas eu fui. Até porque eu tava pegando tudo que era ajuda, assim. E foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Porque até então eu não tinha noção que a saúde mental ela é essencial. Eu acho que são uma das coisas, hoje, né, eu tenho essa consciência, que são uma das coisas primordiais na vida do ser humano. É verdade. E é uma coisa que as pessoas deixam por último, sabia, Alessandra? As pessoas priorizam tudo. Eu sempre priorizava, era cabelo, era roupa, era dentista, eu nunca pensei na mente, no mental. Mas é o que eu tive uma conversa com meu filho esse tempo aí, ele tinha só 13 anos, agora ele fez 14. Eu disse para ele que a gente cresce com um ensinamento, eu creio que é um ensinamento muito errado, que a gente tem que cuidar só do corpo. E não é isso. Né? A gente sente uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma dor de cabeça, vou no médico, toma um analgésico que passa. Né? E ninguém nunca nos ensinou, pelo menos para mim não, que a gente tem que cuidar da mente. Verdade. É verdade. Você vê que o que você falou é de grande relevância, porque a gente percebe o seguinte. Primeiro que, por exemplo, essa semana que passou eu fiz um atendimento com um menino de 9 anos de idade. Não foi nem aqui no Brasil. Uhum. Ele está na Bélgica, né? A mãe é brasileira, ele fala português. Então, o que acontece? Foi o que eu expliquei para a mãe. A mãe precisa, falei para a mãe, olha, você também precisa, até porque a maioria dos registros dos problemas que ele está apresentando, isso são registros que ele acaba absorvendo de pai e mãe. Né? Os pais são separados, né? Aquela situação toda, ele é só criado pela mãe, enfim. Mas eu falei para ela, quanto mais cedo você tratar, melhor é. E problemas emocionais, as pessoas têm um certo preconceito, né? Acha que é coisa de maluco, de gente complicada, disso, daquilo. Não, todos nós precisamos tratar do emocional. Você colocou um ponto muito importante. Nós não tratamos do corpo, né? Se eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu não vou no médico, numa dor de ouvido, porque quando eu não estou sentindo um problema emocional, uma dor, uma tristeza, uma angústia, que eu não estou conseguindo lidar, que eu não estou conseguindo resolver, por que eu não vou buscar ajuda? Por que eu não vou num profissional que trabalha com uma técnica que pode me ajudar porque nós, terapeutas TRG, nós dominamos uma técnica onde faz você entender o que causou aquele trauma
e fazer o reprocessamento. Fazendo o reprocessamento, há o que? A reestruturação do seu emocional. Então, por que seu marido ele percebeu a diferença? Não só de você ter parado de ter os sintomas do transtorno, mas como pessoa, porque a gente amadurece emocionalmente. A gente passa a ter uma maturidade maior em lidar com problemas do dia a dia. Faz sentido para você, como diz o meu querido professor Jair Soares? Né? Então, é um amadurecimento. Então, a TRG ela não vai ser um benefício só para você, ela vai ser um benefício para quem convive com você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para todo mundo. Todo mundo é beneficiado com essa terapia, com a reestruturação do emocional. E às vezes é aquele ponto que você falou, melhor investimento da vida? Com certeza, porque se o seu emocional está bem, tudo fica bem. É o que a gente sempre fala, não é sobre o outro, é sobre você. Se você está bem, tudo vai ficar bem. Agora, se você está mal, pode estar o dia... Gente, pode estar o dia ensolarado. Você pode estar com muito dinheiro para ser o meio para realizar teus desejos. Você pode estar, sabe, com a melhor situação. Mas se você está mal, nada daquilo faz sentido. Agora, Verdade. se você está bem, você amanhece o dia agradecendo, olhando aquele céu azul. Deus, obrigado, estou respirando, estou vivendo, estou comendo, estou bebendo. E você começa a dar valor ao processo, né? As mínimas coisas da vida. Você passa a ter sensibilidade. Isso é felicidade, Brasil. O que é felicidade? Né? Todo mundo fica em busca da felicidade, mas a felicidade é um estado de mente e espírito. É você estar bem com você mesmo. Entendeu? E eu lembro que essa troca da prótese, eu fiz ela tardia demais. Então, assim, era uma coisa que eu estava esperando para fazer há anos. E aí, quando eu fiz, que eu achei que eu ia me sentir feliz, né, demais, porque eu consegui fazer a troca e tal. Aí foi onde começou, aquilo que você disse. Eu não estava, comecei a não ficar bem mentalmente. Tanto é que a troca da prótese para mim naquele momento, eu pensava assim que já não era uma grande coisa, né? Já não era o entendi. Uhum. E uma coisa que você falou aí de segurança, tá ligado muito à autoestima. Porque às vezes as pessoas vêm até a gente muito com essa demanda de baixa estima, principalmente a mulher. Mas quando você começa a fazer a reestrutura do seu a gente não trabalha autoestima especificamente. Em momento algum eu trabalhei com você autoestima especificamente. Mas o que aconteceu com você é o processo da TRG, terapia de reprocessamento generativo. Então vai ter coisas que vão ser geradas dentro de você, inclusive a autoestima. Porque a autoestima é algo que tem que ser de dentro para fora. A segurança emocional é algo que tem que ser gerado de dentro para fora. Tem pessoas que têm uma estética belíssima, mas ela não consegue ver o belo nela, não consegue se enxergar bem. Entendeu? Então, isso tudo é gerado. Por isso que a gente fala generativo. A gente não trabalha com resignificação. Porque a resignificação é você dar um novo sentido às coisas. Não, a TRG é a resolução. Você não vai esquecer do que passou, mas aquilo não vai te gerar mais dor, vai virar uma cicatriz. Isso é o fantástico da TRG. A Marilene está falando assim, a maioria desses traumas acontece na infância e temos que entender que éramos crianças e não sabíamos lidar com as situações. Exatamente, Marilene. O que acontece? Eu sempre falo isso com os meus clientes na psicoeducação. A criança ela não tem filtro emocional. Até falei isso para você, né? Na psicoeducação. O que você fala para uma criança, ela acredita, e não só acredita, como ela também leva aquilo para a vida, gera uma crença limitante.
Tanto é que quando a gente começou a fazer o reprocessamento, a Alessandra começou a lembrar de coisas que ela achava engraçado conscientemente, mas inconscientemente ela falou, eu não sabia que isso tinha me gerado tanto medo, tanta angústia, tanto trauma. Não é verdade, Alessandra? Verdade. E quando você me deu a alta, eu fiquei feliz, mas eu fiquei assim, porque como eu cheguei até você, eu achava que tão cedo eu ia ter alta. Eu achava que eu ia fazer uma sessão, mas outra sessão, e eu ia, sabe? Então, quando você me deu a alta, meu marido estava em casa no dia, eu fiquei feliz e surpresa, e ele mais surpreso ainda. Porque o estado que ele me viu, a gente chegou a acreditar que eu estava ficando doida mesmo. Uhum, entendi. E foi tão rápido, né? Por isso que é uma terapia breve de resultado. Costumo dizer que não dá tempo de acontecer a transferência e a contra-transferência. Não dá tempo o cliente se apaixonar pela gente, porque a gente já dá a resolução e já dá a alta. Eu tenho uma cliente que ela estava me relatando ontem. Nós estamos na 6ª sessão. Perceba o que eu vou falar agora. Ela faz terapias. Não estou aqui, por favor, criando juízo, nem criticando, não é o meu papel a nenhuma outra terapia. Cada pessoa, como pode acontecer a pessoa fazer a TRG e não se adaptar, acontece, né? Da pessoa falar, olha, eu não quero viver isso de novo, eu não quero acessar essa dor. E como o nosso protocolo exige isso, é o famoso vai doer como nunca para não doer nunca mais, a gente fala, olha, tá tudo bem. Tem pessoas que querem ficar falando, não é que não possa falar, mas não é uma terapia de fala. A gente escuta, a gente orienta o cliente, a gente dá o direcionamento daquilo que o inconsciente está trazendo, mas a resolução está em reprocessar. Então, às vezes, a pessoa está acostumada com uma terapia de fala e acha que falando vai resolver, e a gente sabe que falar por falar, se resolvesse, a gente sentava com a nossa melhor amiga e desabafava tudo e estava tudo resolvido. Então, não é por esse caminho. Mas ela estava fazendo um comparativo. Ela está na 6ª sessão com a TRG. Ela tinha dificuldade de falar com figuras de autoridade, com pessoas que era do nível dela ou maior, tá? Ela estava com essa dificuldade, ela travava, ela passava vergonha. Ela tinha problemas de relacionamento familiar. E tudo isso ela está conseguindo, com o reprocessamento, vencer. Ela fez uma reunião brilhante depois que a gente começou a fazer a terapia. Ela conseguiu se aproximar de pessoas próximas da família dela que a mágoa não deixava. Ela conseguiu terminar um relacionamento tóxico, isso tudo em 6 sessões. E ela virou e falou assim, olha, realmente não tem como eu não fazer uma comparação. Eu estou 7 anos fazendo terapia e em 6 sessões fazendo a TRG eu consegui esses resultados. Por isso que quando a gente fala, né, a gente fala da TRG, a gente fala com essa certeza, porque realmente é uma terapia breve de resultado, desde que a pessoa se permita, desde que a pessoa se entregue. Igual a Alessandra, ela se entregou. Já estou aqui mesmo, preciso me livrar desse transtorno, vou confiar e vou. E foi por isso que ela alcançou o resultado, porque ela confiou, não é verdade, Alessandra? Era uma coisa assim que eu decretei, né? Porque diz que quando a gente decreta alguma coisa para a vida da gente, tem poder. Então, eu decretei, assim, eu decretei para mim, para minha vida, que eu não queria conviver com aquilo que eu estava sentindo. E deu certo. Ó, outro ponto que a Alessandra falou, não posso deixar de não pontuar essas questões que ela está falando aí, muito importante também. Igual ela falou, eu decretei, eu determinei, eu não queria mais sentir aquilo na minha vida. A gente percebe que tem pessoas que têm essa dificuldade de sair da situação por uma falta de querer.
Por isso que quando terceiros vêm me procurar, olha, eu queria que a minha esposa fizesse a terapia, olha, eu queria que o meu filho fizesse a terapia. Acho que até você perguntou a respeito do seu filho, né, se poderia fazer. Eu sempre viro e falo, ele quer, ela quer, porque terapia só funciona se a pessoa tomar uma decisão igual a Alessandra tomou. Eu determinei, ou seja, o inconsciente dela sintonizou para uma situação que resolvesse o problema dela. Por quê? Porque ela determinou, ela não quis mais viver naquela condição, entendeu? Então, é muito importante a gente perceber isso, que tem que haver um querer, a pessoa tem que querer. E tem muita gente presa ao ganho secundário. Já pensou se você ficasse presa ao ganho secundário? O que é ser o ganho secundário? Você sempre ficar como coitadinha diante do teu esposo. Sempre o seu esposo ali te socorrendo e te dando uma atenção que você pode ter por outro caminho, mas tem gente que quer ter essa atenção pelo caminho da dor. Ficar sempre ali como vítima, como coitadinho, e isso é ganho secundário. E tem pessoas que têm dificuldade de abrir mão disso. Então, mais uma vez, parabéns pela sua decisão, por você determinar. Eu não quero, eu não nasci assim, eu não sou assim. Isso começou e vai ter que ter uma solução. Parabéns de verdade. Para mim foi assustador, porque eu com 45 anos, que eu não tinha feito 46 ainda, eu nunca tinha... Eu posso ter convivido com a ansiedade, igual você falou, a vida toda, né? Mas os sintomas eu nunca tinha tido. Então, quando eles vieram para me causar pânico e medo mesmo, pavor. E foi tão apavorante que eu decretei que eu não queria aquilo para minha vida. Porque para mim foi apavorante sentir aquilo. E se você não toma essa decisão, a tendência é isso se potencializando e piorando o quadro, a ponto de você daqui a pouco ter que estar tomando medicações, né? A gente não fala mal de medicações, a gente sabe que a medicação ela é necessária para um controle, o médico ele sabe o que ele está fazendo, mas a gente sabe que a raiz, a resolução de transtornos emocionais, nós estamos falando de tudo que é de origem emocional e que a mente é capaz de criar, a TRG, ela resolve. E eu concordo com todos os medicamentos. Já durmo sem a medicação, anoitece, tipo assim, dá 10, 11 horas, eu tô bêbada de sono. E deito e durmo igual um bebê. Sem precisar de medicação para dormir, para se acalmar, para nada. Medicação nenhuma. Eu achei que eu ia ter uma continuidade longa, né, com medicação, mas graças a Deus e a terapia e as outras coisas que me livrei de tudo. Que bom, que maravilha. A Raquel, sim, pode falar. Pode falar. Não é porque eu já... Não, eu tô falando que a Raquel tá falando assim, verdade, tudo começa na nossa mente. Precisamos querer e se posicionar em busca do que queremos. É isso aí, Raquel. É aquele livro que eu estou até terminando de ler do Joseph Murphy, né? Que é o Poder do Subconsciente. É isso aí, vou até fixar aqui. Mas pode falar, querida, desculpa, eu acabei te atropelando aí, mas pode falar. Não é porque eu já vi um processo de insônia há anos. Muito bom você pontuar. É porque eu nem tudo eu lembro, mas você havia falado que você tinha uma insônia, né? Há anos eu passava as noites como se eu estivesse numa festa dentro do meu quarto. Eu ia dormir já com o dia clareando. Aí dormia pouco, né? Porque o sono durante o dia não é o mesmo que você dormir a noite toda. E eu acho que isso também ajudou bastante a chegar no nível que eu cheguei, sabe? Porque o cérebro, acredito eu, que não descansava, né? Sim. Ele ficava trabalhando dia e noite, que eu não dormia. É o que eu falo. Problemas emocionais, ele não começa da noite para o dia. Às vezes o nosso cliente chega falando assim, foi do nada. Foi do nada eu dei uma crise de ansiedade. Foi do nada eu tive um transtorno do pânico. Não é. É
questões que vão se potencializando até o corpo não aguentar e culminar numa crise. Agora, a insônia é o estado de hiperalerta. São registros de medo e de insegurança que estão no seu inconsciente, e o seu inconsciente ele fica mandando comandos ali de que você está em perigo. Se você está em perigo, ele manda esse comando para o corpo ele libera o hormônio da adrenalina, que é o hormônio da sobrevivência. Então você entra em estado de alerta. O corpo ele fala, você não pode dormir porque você está em perigo. Isso é insônia. Você lembra de eu te falar nas sessões que a minha casa me causava um certo pânico na época e que quando eu entrava pro meu quarto, só do meu marido, só de eu imaginar que ele poderia fechar a porta, eu entrava em pânico? Sim. Hoje em dia pode fechar a porta, a janela, o teto. É verdade. Você falou que não deixava fechar a janela, né, à noite. Hoje em dia pode fechar tudo, que para mim é tranquilo. Então, vocês estão percebendo aí quantas melhoras a Alessandra teve com a TRG. Se livrou da crise de ansiedade, se livrou do pânico de ficar sozinha, de anoitecer, de certa forma da claustrofobia, lugar fechado, se livrou da insônia. Gente, não tem preço dormir uma noite de sono, realmente você descansar é super prazeroso. Você tem aquela sensação de que você dormiu e de que você realmente descansou. Isso não tem preço, de verdade. E olha, Otília, sinceramente, no outro dia da primeira sessão, que eu escrevi para você lá aquele texto, sobre eu me sentir bem e confiante, que me fez muito bem, conforme vinha, era uma sessão por semana, né? Eu sempre contava os dias para chegar o dia da terapia, porque eu tinha, no meu eu, tipo assim, você me passava tranquilidade e segurança. Então, ter aquele horário com você, eu saber que, a minha mente saber que a tal dia da semana, tal hora, eu tinha aquele encontro, aquele compromisso com você, me causava um bem enorme. Tanto é que quando você me deu alta, de uma certa maneira eu não gostei. O que acontece? Eu queria ter a sua presença porque me causava segurança. Aí eu fiquei, depois eu fui me questionando assim, eu pensei, meu Deus, mas e agora? Como que vai ser, né? Eu tô sozinha, eu pensei, né? Depois que você me deu a alta. Aí depois eu pensei, não, eu tenho o zap dela, qualquer coisa eu chamo ela no zap. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa coisa da sessão uma vez por semana, isso é um ponto que é a decisão do cliente, mas a terapia TRG ela não tem intervalo. Se você quiser fazer todos os dias, você pode fazer. É claro que as pessoas elas se organizam financeiramente para uma vez por semana. Fecha o plano de 5 sessões e administra uma vez por semana. Ótimo, perfeito. Mas se a pessoa quiser fazer todos os dias, ela pode. Se ela quiser fazer uma sequência de sessão de até 4 sessões num dia, ela aguentar, ela pode fazer. A Raquel falou que o nosso rapó foi grande. Rapó é conexão, a nossa conexão foi grande. A Raquel é terapeuta também. Então, o que acontece? Que, inclusive, eu tive o prazer de cuidar de você, Raquel. Gratidão, muito feliz de ter sido sua terapeuta também. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o fato de você ter me associado a bem-estar é natural, porque você estava no ápice da dor, do transtorno, do mal-estar. De repente, você faz a terapia e se sente bem, eu virei gatilho positivo. Quando eu tô com a Otília, eu tô me sentindo bem. Mas, na verdade, não é a Otília, é a terapia que age e vai deixando você bem. Mas você me usou como um gatilho positivo. Eu tenho que estar perto da Otília, eu tenho que falar com a Otília. Porque a Otília...
época você me falou, né, que se eu quisesse fazer 2 sessões por semana e tal, eu optei por uma por semana. Até porque eu queria me dar esse tempo para eu ver como que eu ia reagir. Se eu ia ter a pressa de fazer terapia de novo, de encontrar você de novo. Mas não, assim, a expectativa, a esperança de contar os dias na semana para chegar aquele dia me fazia bem também. Que maravilha. O que que você faz hoje que você não fazia antes da TRG? Assim, Qualquer coisa. pode, pode falar, Brasil? Pode falar. Ah, Ai, ainda bem que eu tô sozinha em casa. Eu não conseguia transar com meu marido de porta fechada. não entendi. Entendi. A gente tinha que ir pro tal, eu não conseguia. Era uma coisa assim que era aterrorizante. Gente, Outro isso dia, a gente acha assim, a gente quer falar assim de uma forma, acho engraçado, mas mais comum do que você pode imaginar é o relato de mulheres com esse problema na intimidade. Inclusive, no seu caso era a questão da porta fechada, mas teve mulheres que têm dificuldade de se entregar, de sentir prazer, tem mulheres que perdem o libido, mais comum do que você pode imaginar. E os transtornos emocionais influenciam até na sua atividade sexual, nessa questão natural da vida. Então, parceira agradece, né? Parceira agradece. teve um episódio muito engraçado que a gente estava lá no Rally Rola e estava tudo fechado. A janela, a porta, que eu já conseguia, né? Eu tinha terminado a terapia com você. Aí, de repente, ele parou assim e falou assim. Aí ele levantou e falou, nossa, eu vou abrir essa janela. Aí eu parei e falei assim, oi? Alguma coisa que tá errado, que tá certo, não tá errado, né? Porque, tipo assim, até então, esse problema era meu. Eu falei, o que tá acontecendo? Agora é você que abre a janela, que abre a porta? Eu falei, vou ter que te acionar a Otília, a terapeuta lá. Aí ele falou, não, é só um calor. Não, e vou te falar uma coisa, outro ponto também que interessante também. É muito interessante se o cônjuge ele também fizer a terapia, tá? É muito bom porque os dois vão ficar no mesmo padrão, na mesma frequência, as crenças que limitam ele hoje, as questões emocionais, todo mundo tem traumas emocionais que às vezes interferem na relação. É muito interessante quando o cônjuge ele também aceita fazer terapia, tá? E como a terapia a gente mantém o sigilo total, não é uma terapia de fala, ele pode ficar à vontade aí na escolha dele de fazer terapia, mas seria muito bom se ele fizesse também, para que vocês mantessem a mesma frequência, o mesmo ritmo, o mesmo tudo. Muito bom. O que eu fazia antes que eu não fazia? O que eu faço hoje que eu não fazia antes da TRG? Ter uma relação sexual saudável e sadia. Viva a TRG, viva a libertação emocional, Viva. isso é muito bom. Você recomenda as pessoas fazerem a terapia TRG? Demais. Inclusive, já passei seu contato para umas 3 pessoas. Maravilha. E por que você recomenda? Porque eu acho que vale a pena. Para mim, assim, me ajudou tanto que é louvável que, mesmo eu sendo intermediária para passar o seu contato, que ajude outras pessoas também. Maravilha. O que é bom para a gente divide com outras pessoas também. Gente, nós já estamos chegando na nossa reta final. A proposta da live é 59 minutos para ficar com gostinho de quero mais, tá? A nossa sequência de live vai ser nesse ritmo, 59 minutos. Quero agradecer demais quem permaneceu na live até o final. Quero dizer que a live vai ficar gravada. Então,
Alessandra, até que se você quiser depois compartilhar também o seu resultado com mais pessoas, eu vou deixar a live gravada. Você que assistiu e falou, meu Deus, eu preciso compartilhar, só precisa ter acesso a essa informação, você vai ter também aí o caminho de fazer. Bom, vamos lá para as nossas considerações finais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Alessandra, as considerações finais. Viu o seu dia de Gisele? Ela viu, gente, o cartaz, né, que a gente faz, o banner. Ela falou, que foto? Eu falei, uma foto bem bonita. E aí ela mandou uma foto, aí eu fiz. Ela, meu Deus, estou me sentindo mais Gisele no cartaz. Eu falei, mas é sobre isso tudo. Então, quero te agradecer desde já por a sua disponibilidade, generosidade. Porque tem pessoas que fazem a terapia, Alessandra, e assim, não é que a gente fique esperando, né? Nenhum tipo de reconhecimento público, mas tem pessoas que é engraçado, tem pessoas que fazem, às vezes, uma sessão e some. E como eu tenho muita confiança no meu trabalho, eu falo, olha, foram 3 coisas que devem ter acontecido. Ou a pessoa não se identificou com o método normal, não teve paciência, não está pronta para o método. Ou a pessoa teve problema financeiro, que também pode acontecer, de fazer uma sessão e não conseguir se manter ali. Ou a pessoa teve um resultado extraordinário e sumiu. E pasme você que eu tive uma cliente de setembro que me procurou há 3 semanas atrás e que exatamente isso que tinha acontecido. Ela tinha muito transtorno do pânico, muita pressão no peito, muitos sintomas, e com uma sessão de terapia, ela, pasme você, se livrou de todos os sintomas. Então, ela sumiu literalmente do mapa. Só que eu explico, eu falo, olha, a gente precisa cumprir o protocolo todo. Eu não sei quantas sessões você vai precisar, mas você precisa do protocolo todo. E aí, depois de meses, ela me procurou, dizendo que estava sentindo um aperto no peito. Eu falei, mas é claro, a gente não resolveu todas as suas raízes. Em uma sessão, você teve benefícios, mas resolver todas as raízes não é possível, né? Enfim, e aí é sobre isso. Tá? Então, tem pessoas que fazem a sessão de terapia e tem tanto benefício que não faz mais. Mas o ideal é que a pessoa faça igual a Alessandra. Ela fez todo o protocolo, nós fizemos as 5 etapas, fizemos a potencialização. O que mais potencializou em você hoje, Alessandra? Foi essa autoconfiança que você tem hoje, essa segurança? A segurança, eu até queria ressaltar que eu lembro que eu acho que foi na primeira, não, acho que na segunda sessão, a gente fazendo lá a terapia e eu perguntei para você se a mente conversava com a gente, né? Aí você falou que sim, que conversa sim. Porque eu falei para você que eu senti na sessão que ninguém mais poderia me fazer mal. Então, assim... Ah, verdade. Eu lembro disso na terapia, que você falou que ouviu que veio muitas cenas de medo, de insegurança, de pessoas te fazendo mal na infância. Veio muitos eventos dolorosos e a gente foi reprocessando. Você chorou, aquela coisa toda. De repente, você falou que ouviu essa voz. Né? Que ninguém mais poderia me fazer mal algum. E foi na segunda sessão, que era entre os 5 e 10 anos. 5 e 10 anos. Quer dizer, aquele medo de criança, né? Aquela que estava congelado, descongelou e o teu inconsciente reprocessou te dando essa devolutiva. Ninguém vai poder te fazer mais mal. Ninguém mais. Porque, né? Hoje eu sou uma mulher de 46 anos. Hoje eu sei me defender. Hoje eu grito, eu berro, eu bato, vou pra cima. Né? Coisa que a pessoa, quando é criança, não tem essa defesa. Né? Então, isso aí foi o que ai, meu Deus, não vai sair. Potencializou, a potencialização.
É É. o quinto protocolo. Aham. Que bacana. Maravilha. Gente, a gente está chegando no final. A Raquel falou, como se faz para se tornar uma terapeuta top como você, Otília? Olha, gratidão pelo reconhecimento, mas estudando bastante, muita empatia, muito amor pelo que faz, encarar a TRG como missão. Você sabe também que você é uma terapeuta maravilhosa, eu tenho muito orgulho de você, Raquel. A Tatiana Peterman, né? Ela está falando da Suíça, gente, diretamente de Zurique. Tatiana também tem um resultado muito bacana. Ela tinha bruxismo, usava placa, acordava com muita enxaqueca, com muitas dores faciais. E graças a Deus a Tatiana conseguiu se livrar. É minha cliente internacional aí, conseguiu se livrar do bruxismo com a TRG. Um grande beijo, Tatiana. Muito obrigada por estar nos prestigiando aqui. E, bom, como eu falei, a proposta é 59 minutos. Se deixar, a gente fica mais. Mas ô, Alessandra, fala aí as considerações finais aí para a gente estar encerrando. As considerações seriam o que mesmo? Agradecer, mandar um beijo para quem você quiser. Mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Eu tô sentindo que ela agora realizou um desejo da década de 80 que todo mundo tinha, que era falar isso para Xuxa. Todo mundo tinha. Ela acabou de fazer um reprocessamento ao vivo aqui, Brasil, que todo mundo tinha esse desejo na navezinha da Xuxa, eu também assistia. Bota da Xuxa, Xuxinha da Xuxa, todo mundo usava. E todo mundo tinha o sonho de ir no show da Xuxa para dizer um beijo para você, para minha mãe. Acabou de reprocessar. Eu agradecer imensamente a sua paciência, a sua insistência, porque eu lembro que eu conversava picadinho com você pelo Zap. Tipo assim, eu fazia uma pergunta como quem não queria nada, mas querendo tudo. Querendo e você, tudo, é verdade. E você sempre uma coisa assim que mexeu muito comigo, que na mesma hora eu pensava assim, essa mulher vai responder isso amanhã. Mas eu não vou fazer conta disso, não. E eu terminava de perguntar, fazer uma pergunta e já caía a sua resposta. Eu falava, Então, assim, isso também me marcou assim, a sua prestação, assim, sabe? A gente manda mensagem, você e eu com aquela desconfiança toda de que isso não presta, não, isso não vai dar certo, não. E sempre quando eu mandava assim uma pergunta, que nem eu te falei, como quem não queria nada, mas queria tudo, e você sempre de prontidão. Então, muito obrigada. Olha, isso me deixa muito feliz. Isso é uma coisa assim que o meu cliente, mesmo que não seja ainda cliente, ele é prioridade. E eu acho que é verdade. E eu acho que o maior bem que a gente pode dar para uma pessoa, o bem mais valioso que a gente tem é a nossa atenção. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas elas não dão atenção às outras. Eu entendo o que você está falando. Esses dias eu até estava divulgando um trabalho e eu falei com algumas pessoas no privado e essas pessoas não me responderam. E eu fiquei assim, e são pessoas da minha convivência. Eu fiquei muito assim, eu falei assim, gente, eu ainda não uso comunicação artificial. Quem está falando aqui por trás do Zap é a Otília. Então eu entendo que quando alguém me chama no Zap, tem uma pessoa ali querendo uma informação, está aflita, não sabe o que fazer. É claro que jamais eu vou responder o que eu não posso. Às vezes as pessoas elas entram no meu privado querendo diagnóstico. Eu não posso dar diagnóstico. Eu sempre falo, você foi ao médico? O que o médico te falou? Qual foi o diagnóstico que o médico te deu? Isso é muito importante, porque eu, como terapeuta, eu não posso dar diagnóstico. Eu trabalho em cima
da reclamação do cliente, do sintoma que o cliente está sentindo emocional. Nossa terapia é emocional. Então, antes de qualquer coisa, eu sempre oriento, vai ao médico e faz todos os exames. Fez todos os exames. O médico, olha, você não tem nada fisicamente, então aí entra em ação a terapia TRG. E como eu tratei, cuidei de você, eu tenho um carinho imenso por tratar todos, tá? Olha, nossa live está chegando ao final. Eu quero super agradecer a sua participação, foi de uma relevância assim, muito grande. Obrigada pela sua disponibilidade, generosidade. Eu sei que essa sua live vai ajudar muitas pessoas que estão sofrendo com esse transtorno de ansiedade, não sabe o que fazer. E obrigada por todo esse seu carinho. Eis aí a Deliane também, que é uma cliente maravilhosa também, que eu tive o prazer de cuidar. Grande beijo, Deliane, dela, do filho. E o marido também se cuidou com o TRG, foi tudo uma bênção. Muito obrigada de coração. E olha, eu amo Minas Gerais, amo doce de leite, amo queijo e amo... Pão de queijo, pão de queijo. Doce de leite de Minas, queijo de Minas, pelo amor de Deus, que tá me dando, não almocei ainda. E o que mais? E aquela galinha que eles fazem ensopada no... Ai, meu Deus do céu, chego tô aguando. Naquele fogão de lenha maravilhoso. Gente, Minas é vida, Brasil. Brasil, se você ainda não conheceu as Minas Gerais, super te convido. Vai em Minas que você vai ser feliz. Você vai ter uma experiência na culinária de Minas, tá bom? Gente, um grande beijo, fica com Deus. À noite eu tenho uma live, só que eu vou estar como convidada da nossa querida doutora doutora Cláudia Roger. A gente vai estar falando de doenças psicossomáticas, 19 horas e 45 minutos. Vou estar na telinha aqui de novo. E essa semana a gente tem mais uma live, daqui a pouco eu vou divulgar o Maio com Elas. Alessandra, muito obrigada. Maio com Elas, abrindo com tudo. Deus abençoe. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.